Para prevenir a ocorrência e o agravamento de casos da síndrome gripal e da síndrome respiratória aguda grave, causadas por diferentes tipos de vírus circulantes nesse período do ano, a Prefeitura de Manaus está reforçando as orientações aos profissionais da Rede de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde, a SENSA, para o diagnóstico e também manejo clínico de pacientes. Mas, e aos sintomas? Como é que a gente deve ficar atento? Quais são esses sintomas? Por isso que já está aqui em nossos estúdios a diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica, enfermeira Marinélia Ferreira, a quem a gente agradece, porque o assunto é importante. Muito obrigado e bom dia. Bom dia. A gente precisa entender primeiro qual é a diferença entre essa síndrome gripal para aquela síndrome respiratória aguda grave, a SARS, que também há alguns anos, não tão distantes assim, moveu aí preocupações no mundo todo. Na verdade, a síndrome gripal é um processo de febre que eu tenho, pode ter dor de cabeça, ou tem tosse ou dor de garganta, e ele acompanha também uma dor no corpo, sem algum outro diagnóstico específico. Ou seja, é um quadro que é tratado a nível de ambulatório, mas que algumas pessoas, tendo essa síndrome gripal, elas podem agravar, elas podem ficar com uma dificuldade respiratória, elas podem estar com uma queda de pressão. Então, são alguns sintomas que, da síndrome gripal, ela vai evoluindo e se transforma na síndrome respiratória aguda grave. Não somos todos que estamos suscetíveis, mas algumas pessoas, como uma grávida, uma puérpera que está com um bebezinho pequeno, uma pessoa que já tem um problema respiratório prévio ou um problema de cardiopatia, enfim, eu tenho uma doença já prévia, uma diabetes, e eu posso agravar. O que tem que fazer, enquanto está como síndrome gripal, eu tenho que cuidar. Pode levar à morte? Sim, qualquer agravo, no caso a síndrome respiratória aguda grave, como o próprio nome diz, é um paciente grave que muitas vezes precisa de UTI, e esse paciente ele pode sim vir ao óbito. Por isso é importante a gente focar na prevenção. Agora, enfermeira, a gente observando bem as informações que a senhora passa, a gente não pode deixar de fazer um questionamento também, que afeta mais a quem? Afeta mais aos adultos, às crianças, mulheres grávidas, os idosos também. Quem é que afeta e é mais afetado? Bem, quem tem mais gravidade são essas pessoas que eu falei. A criança menor de 5 anos, em especial a menor de 2, a grávida, o idoso, pessoas que já têm alguma doença prévia. Por isso que é esse público que é utilizado para fazer o quê? A nossa vacina da influenza, que é anual. Mas as outras pessoas podem também ter sinal de agravamento. O que eu tenho que fazer? Estou com febre, estou com uma tosse, estou com uma dor de garganta, estou com uma dor no corpo, não tenho nenhum outro diagnóstico médico, eu preciso ir numa UBS mais próxima, eu preciso ter uma avaliação médica, que algumas pessoas precisam tomar o Tamiflu. E nós temos mais de 23 unidades, UBSs, dentro da nossa rede municipal, que estão com essa medicação disponível. Mas atenção, é um remédio, então precisa ter a orientação e a prescrição médica. Em relação à vacina, existe? A vacina da influenza, ela é feita a nível de campanha todos os anos. Ano passado, nós tivemos uma antecipação por parte do Ministério da Saúde dessas doses. Por enquanto, já foi feita a solicitação para o Ministério, mas ainda estamos no aguardo da resposta dessa antecipação. Considerando que aqui no Amazonas, e em especial em Manaus, o nosso período sazonal é diferente do restante do país. Bem, a Prefeitura já se movimenta para, além dessa questão, já preparar uma vacinação também? Bem, em relação à vacina, nós vamos esperar chegar do Ministério. O que nós temos que fazer ainda, enquanto estamos aguardando isso? Nós temos que o nosso profissional de saúde possa identificar as pessoas que, como a síndrome gripal, precisam ser medicadas adequadamente, ou com medicações sintomáticas, ou com medicação específica, que é o Tamiflu, para que ela não agrave. E, na presença de uma pessoa com sinal de agravamento, fazer um encaminhamento adequado, que aí é para um serviço de alta complexidade. A senhora citou o Tamiflu ainda há pouco.
Mas as pessoas têm que ter cuidado com a automedicação. Então, só usar após uma ida ao médico. Sim, perfeito. O Tamiflu é uma medicação e, como qualquer outra, deve ter, sim, uma prescrição médica. Não são todas as pessoas que precisam do Tamiflu. E mais, uma atenção, as pessoas pensam que ele é preventivo. Ele não é preventivo, ele não é vacina. Na verdade, ele é indicado para as pessoas que estão com síndrome gripal e que, por alguma razão própria, elas podem agravar. E isso só quem pode avaliar é a equipe de saúde. Nós estamos conversando com a enfermeira Marinélia Ferreira, diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica da Censa, sobre essas orientações também. Bem, como pode ser feita a prevenção? Coisas básicas, lavagem das mãos frequente, em toda vez que eu pegar objetos que sejam de uso comum, tipo telefone, maçaneta. Então, eu preciso lavar frequentemente as minhas mãos. Tenho que evitar tocar olhos, nariz e boca, que são mucosas. Então, se alguém de repente espirrou nas mãos, né? Aquela mania de espirrar e depois vai cumprimentar o seu colega de trabalho. Espirrou, usa sempre um lencinho descartável, joga fora, usa a etiqueta da tosse. Não tenho nenhum lencinho. Espirra no cotovelo, assim. Espirro no cotovelo, espirro dentro da roupa, mas eu evito contaminar minhas mãos porque depois eu vou cumprimentar o meu colega de trabalho. E ambientes aglomerados, evitar principalmente com crianças pequenas, né? Esse é um risco muito grande, evitar dentro da medida do possível e sempre lavagem das mãos e hidratação, sono e repouso, ou seja, as medidas de promoção à saúde. A senhora falou da questão do cuidado com a limpeza a todo momento com as mãos. E também, se for tossir, espirrar, ter cuidados nisso. Adquirir novamente aquele gelzinho lá, é importante? Sim, é importante. Num local que eu não possa lavar as mãos com água e sabão, que é o principal, lavar água e sabão, é isso. Mas eu não tenho, eu estou num local que não tem como eu fazer isso, então ande com um gelzinho e higienize suas mãos e estou doente, tenho que me afastar do trabalho, ou da minha escola, ou da faculdade, porque senão eu vou colocar em risco outras pessoas. Geralmente, a população, quando sai do médico, por exemplo, notou que uma criança está com os sintomas, aí vai ao médico. Quando retorna do médico, diz assim, o médico disse que isso é normal, não é nada não. Eu já ouvi muito isso, entendeu? Os médicos, as UBSs estão aí, de fato, com informações precisas para saber diagnosticar o que é e o que não é? Uma síndrome gripal, ela é um quadro que normalmente não leva à gravidade, mas que as pessoas têm que ter esse cuidado. Não adianta eu estar com uma síndrome gripal, estar tomando uma medicação, ou até o Tamiflu, se for o caso, e eu for a um local de grande aglomeração, for me expor, estiver tossindo na frente de um ambiente fechado, no meu trabalho, eu vou estar me contaminando outras pessoas e mais vou estar colocando em risco também a minha imunidade, que naquele momento está comprometida pelo próprio quadro gripal. Bem, então o cidadão que está levando sua criança, que ele suspeita de algo, ele deve confiar, evidentemente, no médico ali, mas ele também tem que fazer a parte dele. Não é que o médico disse naquele momento, olha, não é isso não. Então beleza, eu vou agora lá no shopping, eu vou agora no ambiente com muita gente. Aí pega o problema e depois volta, mas eu fui no médico, ele disse que não é. Seria isso? É isso mesmo. Nós temos que pensar que agora, nesse momento, é um período sazonal, estamos com essas chuvas maravilhosas, né? Então, o que acontece? As pessoas ficam mais aglomeradas, ficam mais próximas, a imunidade muitas vezes cai nesse período, as pessoas não tomam muito líquido, está frio, né? Acha que não tem necessidade de tomar líquido. Precisa tomar água, precisa ir ao banheiro fazer xixi, precisa, sim, dormir, ter um sono e repouso de qualidade. Então, essas medidas são importantíssimas para que o seu próprio sistema imunológico fique forte, fique competente e ele possa combater qualquer infecção viral que venha lhe acometer. A gente já sabe o que causa essa síndrome gripal? Bem, a síndrome respiratória, tanto a síndrome respiratória aguda grave como a síndrome gripal, tem uma família imensa de vírus. Ele quase que são todas as letras do alfabeto. Temos A, temos B, temos coronariovírus, norovírus, enfim. E os vírus, eles têm uma capacidade de mutação. Eles mudam a cada momento. Então, por isso que é importante que, mesmo vacinado, mesmo eu tomando esses cuidados, eu preciso fazer a minha parte e não disseminar mais. Os vírus, eles se
percorrem o mundo conosco, com as pessoas. Eles não têm a capacidade de viverem sozinhos. Eles precisam de nós para sobreviver. E eles precisam ir para os lugares. E eles vão com as pessoas. Quanto tempo o sintoma permanece numa pessoa? Bem, normalmente no adulto em torno de 7 a 10 dias, uma criança pode ser um pouquinho mais, às vezes até 14 dias, isso vai depender muito da imunidade individual. Há pouco a senhora falava sobre a transmissão, né? Que é o espirrar, cumprimentar a pessoa, somente essa forma? Na verdade, é tudo que é respiratório. Se eu estou num ambiente fechado, eu estou tossindo, eu estou liberando gotículas e nessas gotículas está a questão do vírus e eu posso estar contaminando. Se eu espirrar ou eu tossir em cima de uma superfície, uma mesa, alguma coisa assim, e imediatamente alguém tomar contato com essa mesa suja, né? E pegar olhos, nariz e boca, ele pode se contaminar, mas isso é uma forma bem imediata, porque ele sobrevive algum tempo numa superfície rígida, né? Como uma mesa. A criança, ela não, principalmente aquela que não sabe falar ainda, ela demonstra alguma situação quando ela está desse jeito. E o primeiro sinal que os pais veem é a secreção e a criança chorando bastante. Queria que a senhora repetisse aí quais são os sintomas para os pais que estão vendo a gente. Uma febre alta, né, que Repentina? aparece repentina, tem acompanhado de dor de garganta ou tosse, né, no caso a criança muito pequena não sabe dizer, mas ela tosse, né, ela tem um desconforto, não consegue se alimentar muitas vezes, né, isso é um dos sinais, e também ela fica acompanhada de uma dor no corpo, uma moleza, pega a criança, ela já está bem molinha, então esses são os sinais principais. Em algumas crianças ou em algumas pessoas podem ter uma diarreia, pode ter uma queda de pressão, que já são sinais que tem que ter mais atenção ainda. E aí, percebeu isso, médico? Leva para uma OBS para que faça o atendimento e faz justamente a questão da prevenção. Sono e repouso, hidratação, ou seja, evitar que a criança fique pegando esse nosso chuvisco, né? Coisas simples, cuidados que são muito dos nossos avós, que muitas vezes hoje nós não obedecemos, mas esse é o principal. E lavagem das mãos. Quem cuida de criança tem que estar com a mão limpa e fazer com que a criança também tenha esse hábito, porque a criança ela aprende. Nós adultos que esquecemos. Bem interessante isso. Já temos alguns dados sobre números de mortes aqui na capital por conta disso? Sim, nós temos casos de influenza B, que infelizmente foram pessoas que foram a óbito, que isso é esperado durante o ano. Nesse momento agora, considerando o período sazonal, tem um aumento, ainda está dentro do controlado, porém, o que nós esperamos é que a vacina chegue o mais breve possível para que nós possamos proteger melhor ainda essa nossa população. Enfermeira Marinélia Ferreira, diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica da SENSA, Secretaria Municipal de Saúde, muito obrigado pela vinda da senhora aqui, dividir o seu conhecimento conosco e alertar a população sobre essa situação que é reforçar esses cuidados principalmente. Muito obrigado, tenhamos um bom dia. Somos à disposição, a Secretaria, e sempre colocar qualquer dúvida, qualquer informação, estamos à disposição de todos vocês.